Eu acho, Ana, que na realidade, com o progresso que houve nos últimos principalmente no último século, o progresso científico fez com que, de uma maneira geral, os corpos se tornassem mais patrulhados. Então, com o avanço, por exemplo, da ciência da nutrição, a descoberta de calorias, de nutrientes e toda a dimensão métrica que a medicina adquiriu, né, com vários adventos, o próprio surgimento da balança, que era uma coisa que há 2 séculos atrás não existia, eu acho que, sem dúvida, houve um aumento desse patrulhamento de uma maneira geral. No entanto, eu acho que toda a história da mulher faz com que exista um recorte de gênero e também um recorte interseccional. E são muitos fatores que contribuem para que a mulher seja mais escrutinizada, digamos assim, em termos de corpos controláveis, sabe? É como se o corpo da mulher fosse, digamos, uma forma, e isso no Brasil é muito latente, a beleza e a aparência, sobretudo a feminina, ela é um fator de mobilidade social. Porém, no mundo inteiro existe um maior patrulhamento do corpo feminino do que do masculino. Isso vem sendo muito debatido e tem inúmeras causas, entendeu? O próprio patriarcado, questões políticas, sociais. Então, a gente poderia ficar falando aqui 3 horas somente sobre isso, mas eu diria que são contingências políticas, sociais e históricas que fizeram com que a mulher tenha essa sobrecarga, e não apenas essa, mas tantas outras. Uhum. É interessante esse viés histórico que você está trazendo, né? Porque se a gente pensar assim que a colonização do corpo feminino, de alguma maneira, ele está assim na própria base da modernidade, né? Isso é uma coisa Exatamente. pouco discutida, né? Eu estava esses dias lendo, inclusive, o livro da Bela Gil, Quem vai fazer essa comida, né? E na qual ela debate um pouco essa questão também histórica, né? Do quanto é, a, a, a divisão das tarefas, né, a divisão dos papéis sociais e sexuais, né, é, contribuiu de alguma maneira, né, para esse controle, né, como você está falando, assim, quer dizer, de um lado a mulher reduzida a mãe, né, e de Sim, outro lado objeto, né. na realidade, eu acho que as coisas vêm um pouco juntas, porque Uhum, quando você me diz: "Ah, essa divisão contribuiu", mas por que houve a divisão? Entende? uhum, As sim, mesmas razões que geraram essa divisão fizeram com que o corpo da mulher estivesse mais na berlinda. Então, por exemplo, da mulher sempre se esperou o papel de esposa, mãe. Um outro papel que é interessante, que propõe uma enorme ambiguidade, e eu até explorei isso bastante na minha tese, que é o papel de administrar a alimentação da família toda. No entanto, uhum, embora caiba à mãe esse papel de alimentar a família toda, e quando um bebê, agora nem tanto, né, mas digamos há 50 anos atrás, se um bebê não engordava, falava: "Ah, mas será que a mãe está dando comida direito?". Quer dizer, uhum, sempre coube à mãe essa responsabilidade. Por outro lado, essa mesma mãe não era vista com bons olhos se ela tivesse muito apetite. Foi uma das uhum, coisas que eu explorei na minha tese, foi que, por exemplo, o apetite masculino sempre foi valorizado e idealizado. Quer dizer, um homem que come muito, ele vai ficar forte, um menino que come muito, ele vai crescer. E a mulher sempre foi
criticada se ela tivesse gula, voracidade, e tudo isso porque cabia a ela esse papel de alimentar a família, mas em relação a ela mesma, ela teria que ser contida, né? Agora, eu não acho, pelo que eu explorei, investiguei, eu não acho que isso, digamos, promova o corpo da mulher ser mais, digamos, patrulhado. Eu acho que tudo vem junto, é como se o corpo da mulher ele já fosse mais patrulhado à medida que os papéis foram sendo designados dessa forma. Uma outra coisa bem interessante é a questão da moralidade, porque Uhum, a aparência aí para homens e mulheres, né? A aparência já há muito tempo, ela vem sendo um pouco confundida com a moral, quer dizer, uma pessoa de boa aparência, e a gente vê isso demais, principalmente no Brasil, que é um país com tanta desigualdade, assim, uma boa aparência faz com que a pessoa seja julgada como uma pessoa boa. Só que isso, em relação à mulher, foi extrapolando cada vez mais. Então, mulheres de boa aparência ou de aparências padronizadas para a sociedade na qual elas estão sendo avaliadas, uhum, elas são, digamos, pensadas como mulheres de melhor caráter. Então, essa dualidade e essa mescla entre aparência e moralidade também começou a gerar uma prescrição moral uhum, e tão julgadora que aumentou, que reforçou e fomentou esse patrulhamento. Então, eu acho que tudo isso foi surgindo junto nas inúmeras sociedades. uhum, Agora, é claro que, embora o belo e o feio, né, tenham contingências e significados simbólicos muito diferentes em cada sociedade, porque o que é belo e o que é feio numa sociedade na África é diferente do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa ou da Ásia. Eu diria que no mundo ocidental contemporâneo, o corpo magro e jovem ainda é uma norma hegemônica, e isso se torna muito mais pesado para o corpo feminino. Ou seja, é muito claro, não apenas na literatura, mas na minha pesquisa de doutorado, isso apareceu de forma muito clara, que os homens eles não são tão julgados pela aparência. E mesmo que as mulheres percebam uma aparência que elas desgostem, o corpo e a aparência não é um capital, digamos, tão simbólico quanto é para a mulher. uhum. É curioso isso, né? Porque tem uma ambiguidade, quer dizer, por um lado a gente vê que as mulheres acabam sendo objetalizadas, né? Então, assim, é como se o corpo das mulheres fosse um corpo que não fosse delas, né? Ou seja, que elas é um corpo que pode ser usado, que pode ser, inclusive a Simone de Beauvoir já falava disso no Segundo Sexo, né? Os estupros no casamento que à época provocavam uma maternidade compulsória, porque não havia toda uma política, né, contraceptiva e etc., né? Então, os estupros no casamento produziam sucessivas gestações, né, que faziam com que a mulher não tivesse escolha, né? Assim, quer dizer, como é que a Simone de Beauvoir fala assim, o destino inexorável de quem nasce com útero, né? Quer dizer, É, se você nasceu com útero, você está condenado a entrar num casamento no qual você vai ter, né, não sei quantos filhos, vai passar a vida ou amamentando, ou gestando, ou parindo, ou cuidando, ou engravidando de novo. Então, reduz, né, essa redução, assim.
Então, por um lado, isso, quer dizer, ou se a gente quiser, né, a própria Silvia Federici, né, que fala que as mulheres eram máquinas de fabricar proletários, né, assim, sob essa ilusão, né, do amor, do cuidado, né, e por outro lado a questão do objeto sexual, né, então, quer dizer, ou ela é mãe dentro de casa e está ali, né, a serviço, digamos assim, dos cuidados, ou se ela está na rua, ela está pronta para ser, né, vamos dizer assim, manipulada ou, né, violentada, ou, quer dizer, essa redução ao corpo mesmo, né, quer dizer, enquanto um objeto, mas ao mesmo tempo um objeto que não pertence a ela, né, quer dizer, ela é um corpo, mas ela é como se ela não tivesse um corpo, é como se ela fosse um corpo, né? Um corpo que pertence ao outro, não pertence a ela, né? Acho que esse é que é um ponto fundamental, né, Bia? Acho que isso é uma coisa importante, talvez, você comentar, disso que está mudando, né? Começando a mudar, né? Em relação a um certo discurso das mulheres poderem Se se apropriar apropriar desses corpos, inclusive, porque esse é um debate no próprio feminismo, né? é, Algumas feministas, inclusive, diziam, mas, por exemplo, as mulheres trans, né, se apropriam justamente desses símbolos da exploração feminina, né? Quer dizer, é um debate que a gente não vai poder estender agora das feministas radicais com as. lógico. Mas assim, é curioso como volta essa questão no próprio feminismo, né? Quer dizer, por que que a mulher não pode rebolar? Por que que a mulher não pode usar o corpo dela como, né? Como se isso reforçasse o lugar de objeto. Bom, mas na verdade, quem é que coloca ela como objeto? Tem um paradoxo aí interessante, né? Eu acho que justamente essa dualidade tem até uma autora muito interessante australiana, que é a Deborah Lupton, e ela fala sobre essa dualidade que a mulher tem o tempo todo de ser esposa, mãe e ao mesmo tempo, quando ela está nesse papel de esposa, ela tem que ser acolhedora, ela tem que ter, digamos, é, como é que eu posso dizer? Ela tem que fazer o melhor cardápio, ela tem que ofertar muita comida para os filhos e para ela mesma ela não pode, ela não deve, ela não é bem vista. Então, eu acho que essa dualidade hoje está sendo muito mais questionada e as mulheres, digamos, estão buscando se apropriar muito mais do seu corpo. Mas eu acho que ainda existe mundialmente, claro, quando eu falo mundialmente, no mundo ocidental, é, esse predomínio de um corpo magro, jovem, em forma, e que faz com que muitas mulheres desenvolvam uma relação muito difícil com a alimentação e com o estilo de vida. Então, isso também faz com que as mulheres hoje, mesmo estas mulheres que estão se apropriando do seu corpo, elas tenham conflitos entre ah, o discurso de aceitação do próprio corpo, que vem junto com os movimentos de positividade corporal, com o ativismo gordo, com todos os movimentos, digamos, onde a positividade corporal seria o mais simples, né, para explicar aqui agora. E isso se conflitua com a busca por um padrão utópico que ainda existe de forma muito predominante, entendeu? Mesmo que de uma forma sutil. Se você parar para pensar, mesmo em mulheres trans existe, entendeu? Esse predomínio. Quer dizer, as pessoas querem. E eu, quando eu digo isso, eu não estou dizendo que, que não é para as mulheres buscarem o cuidado de si, muito pelo Ah, contrário. Mas eu acho que a busca pelo cuidado de si, a construção do cuidado de si, ela tem que ser muito mais ancorada em sensações de bem-estar
do que numa idealização de um corpo que você gostaria de ter, não tem e talvez nunca tenha, entendeu? Mas mesmo que tenha, quando você se ancora em um espelho para poder alcançar, seja uma melhor alimentação ou uma vida mais ativa, você não está se conectando com os teus próprios desejos e sentimentos, né? Então, eu acho que hoje eu vejo um conflito muito grande nas mulheres que não querem se submeter a um padrão hegemônico, então elas ficam buscando, né, uma aceitação, uma positividade corporal, por não quererem se submeter, mas, ao mesmo tempo, elas ficam pensando: "Mas já que eu não quero me submeter, como que eu vou mudar o meu estilo de vida?", né. Eu acho que isso é uma questão hoje em dia, inclusive para a nova geração, sabe. Você está tocando num ponto fundamental, né? Porque é um limite entre a questão da estética e a questão da saúde, né? Sim, Você que trabalha com saúde coletiva, inclusive, quer dizer, é um problema de saúde pública, né? Nós não estamos falando só de uma questão da saúde individual, né? Porque é interessante como, às vezes, né, a gente cria inadvertidamente um movimento meio contrafóbico, assim, né? Quer dizer, para se defender, né, desse discurso absolutamente violento que coloniza os nossos corpos e nos escraviza e nos praticamente nos obriga, né, a responder a certo padrão que está sempre atravessado por uma questão racista, por uma questão de classe, por uma questão de costumes, né, por vários padrões que você falou e tal, é, quase como se assim, às vezes, para a gente reagir, né, legitimamente, né, e se defender dessa violência, às vezes a gente cai quase que numa espécie também de negação, né, de algumas conquistas assim da própria ciência, né, em relação a questões que envolvem mesmo saúde coletiva, por exemplo, prática de exercício, né? E às vezes até alguns preconceitos, né, Bia? Eu comentei com você que eu sou corredora amadora, né? E assim, um dos preconceitos que existe na corrida, pelo menos, é que assim, a pessoa que está acima do peso não pode correr, que é uma mentira deslavada. Pode é, correr numa boa, né? Não tem problema nenhum. Mas é curioso como vai criando essa dualidade. Ou então, assim, se você é intelectual, você não pode fazer exercício, né? Que foi outra coisa que a gente é. comentou também. Então, assim, parece que não tem saída, né? Qualquer lado que você vai, você está sendo patrulhado, né? Eu acho que esse ponto é muito fundamental, porque está gerando muita angústia e conflito pelo seguinte: enquanto os movimentos de positividade corporal geram uma maior aceitação, muitos movimentos ativistas fazem com que a pessoa muitas vezes se questione: "Mas para que eu Hum, preciso fazer exercício, se uhum, eu não quero perder peso?". E aí, por isso uhum, eu volto ao ponto inicial que eu falei, que ao invés da pessoa ficar ligada no que ela deve ou não deve fazer, tem que ser um movimento de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, quando você quer emagrecer porque você quer ter uma imagem corporal que você idealiza, você está voltada para fora. Quando você começa a mudar a tua alimentação, a construir uma rotina de sono, de atividade física e de melhora de hábitos alimentares, e começa a escutar o teu corpo, sabe, escutar o que ele te diz. Quer dizer, uma pessoa que é sedentária e ela começa a criar a disciplina de todos os dias fazer exercício, mesmo que ela não pense na balança, que ela não pense na imagem dela no espelho, ela vai sentir uma diferença se ela estiver conectada
em escutar o corpo dela, entendeu? E eu acho que a gente, ao longo da vida, a gente vai perdendo essa inteligência corporal. Então, eu acho que existe um lado que a gente tem que aprender, digamos, racionalmente algumas coisas, né? Como se a gente, até apareceu isso muito na minha pesquisa, como se a gente fizesse uma bricolagem de tudo que a gente aprendeu que funciona para a gente em termos de estilo de vida, com orientação, claro, de preferência, o que a gente trouxe de bagagem cultural, porque é óbvio que uma pessoa que mora no interior do Nordeste, a mudança dela alimentar é diferente de uma pessoa que mora nos Estados Unidos. E eu acho que essa bagagem tem que ser respeitada para formar uma colcha de retalhos que seja possível de ser mantida. Então, eu acho que tem todo um lado de aprendizado que tem que se mesclar com uma escuta mais aguçada e sensível do que o nosso corpo fala para a gente. Então, sempre que uma paciente ou um paciente, mas isso acontece muito mais com as mulheres, me fala: ai, mas eu não quero ficar neurótica, obcecada. Eu falei, mas você não precisa ficar, entendeu? Se você se escutar e pensar nos benefícios que você está tendo com uma mudança, e aí é o que você falou, a gente também não pode negar o que a ciência trouxe. Essa mesma autora que eu comentei há pouco, a Deborah Lupton, essa australiana, ela já escreveu vários textos sobre isso, onde ela diz que muitas vezes a negação, digamos assim, não, eu não quero emagrecer, eu não quero fazer atividade física, faz com que também as pessoas se tornem mais vulneráveis aos alimentos ultraprocessados, a questões de saúde. Então, eu acho que assim é muito importante a gente ter um olhar mais amplo sobre as coisas, e por isso é tão importante essa escuta aguçada. Agora, a gente tem que tomar um pouco de cuidado também, né, Bia, para a gente não jogar em cima, vamos dizer assim, das mulheres individualmente a responsabilidade sobre isso. Quer dizer, é evidente que cada uma tem uma responsabilidade de poder repensar, de poder, né, fazer uma análise crítica disso, né, mas a gente sabe o quanto é difícil, o quanto tem diferenças aí de classe social, enfim, tudo isso que a gente que trabalha na saúde pública está o tempo inteiro ali, né, em contato com essa diversidade, com essas diferenças e tal. Agora, o quanto seria importante também a gente pensar numa mudança de discurso mesmo, né? Porque, e aí eu estava pensando assim, a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha aqui, mas ao mesmo tempo tem as YouTubers ali fazendo plásticas, e às vezes até muitas, né? A menina outro dia morreu, né? É, Numa, né? Numa num procedimento desses assim, né, principalmente as jovens, né, que influenciam assim centenas de milhares de meninas, né? sem dúvida. Ao mesmo tempo, a gente tem visto, né, cada vez mais, assim, um movimento muito interessante de várias mulheres que são conhecidas, que são famosas e tal, porque, assim, na prática, o comum é o que a gente assistiu ali no Big Brother, né, o cara ali, né, falando da moça, né, que era velha, que era o corpo não sei o que, quer dizer, uma coisa absurda, né, que É. chocou todo mundo, né, mas que é isso, a gente assistiu que, né, uma coisa obscena, mas que tá circulando na sociedade, né? Então, assim, a importância que está tendo, por outro lado, em contrapartida, desse movimento de muitas mulheres, né, também conhecidas e tal, começarem, por exemplo, a questionar essa coisa do filtro, né, na internet, do uso do filtro, Totalmente, né? E dessa coisa justamente falando contra o patrulhamento, né? sem dúvida. Mostrando um corpo normal, né? Mostrando um corpo que
né? Que é o corpo que todo mundo tem, né? Eu Que tem acho estria, que tem celulite, que tem, né, total. flacidez, que tem, Eu né? acho Enfim. eu acho que foi muito importante você trazer, Ana, essa questão da responsabilidade individual, porque eu acho que um dos grandes problemas dessa prescrição moral, em cima do corpo e da comida, está relacionada a uma responsabilização individual das pessoas em geral, e no caso aqui que a gente está debatendo, das mulheres, pela sua saúde, pela sua aparência. Então, não é incomum você ver até pessoas famosas e até profissionais de saúde dizerem assim: não, depende só de você. Não depende só da pessoa, existem uma série de fatores psicossociais que muitas vezes impedem uma pessoa ou dificultam dela fazer exercício, dela melhorar a alimentação, são justamente as interseccionalidades. Então, eu acho que o primeiro ponto é que essa responsabilização individual, das pessoas, e no caso das mulheres, pela sua saúde, pela sua aparência, gera uma sobrecarga e uma culpa e uma frustração imensa, porque você, não incomum, não raro, você vê influenciadores, influenciadoras dizendo: olha, depende só de você, você pode acordar às 5 da manhã, Exato. fazer isso, fazer aquilo, transforme sua vida, quer dizer, toda essa questão, e que eu acho que é nisso que os movimentos ativistas têm, têm gerado um progresso enorme, entendeu? Em fazer com que as pessoas se conscientizem que não é isso, sabe? E que é importante que você não se deixe levar por discursos que digamos, que geram uma verdadeira servidão das aparências, uma ditadura estética. Então, a própria questão dos filtros, eu acho que deveria ser mais regulada ainda, Uhum. porque eu já vi profissionais de saúde usando filtro direto nos seus vídeos, entendeu? Sim. Então, quando uma dermatologista ou uma nutricionista ou qualquer outra área que seja ainda mais ligada à beleza, usa milhões de filtros e preconiza isso, ou então nem diz que está usando, é muito complexo, porque aquela menina de 15 anos, ela quer ficar com aquela aparência. Inclusive, não sei se você sabe, mas o número de cirurgias plásticas aumentou muito com o advento dos filtros, porque muitas pessoas começaram a querer, a usar tanto filtro que elas iam, isso eu vi na minha pesquisa, porque a minha pesquisa está relacionada à cirurgia plástica. Elas iam no cirurgião plástico, mostravam uma foto delas com um super filtro e queriam fazer uma cirurgia para ficarem parecidas com o seu próprio filtro. Então, assim, se a gente Uhum. parar para pensar, isso é uma loucura. E a própria culpabilização da pessoa também não de forma rara, né? E aí já serve um pouco para tudo. É muito comum uma pessoa ter câncer, por exemplo, e dizerem assim: ah, mas ela se estressou, por isso que ela teve um câncer, ou ela não se cuidou, ou ela isso, ou ela aquilo. Quer dizer, vamos parar de nos culpabilizar, sobretudo as mulheres. Exatamente. Eu É, e eu acho. lembro até a Preta Gil, né, teve agora um câncer, né, e ela tornou público ali, né, o tratamento dela. Eu vi uma postagem dela em algum momento em que ela fala, as pessoas estavam dizendo assim, nossa, mas como você emagreceu e tal, assim, elogiando, né, Sim, é o que mais sendo que tem. ela tinha perdido
peso por conta do tratamento ali que ela estava, né? E ela tendo que esclarecer isso, né? Tendo que dizer, vejam, né? Não, primeiro que quem disse que eu estou querendo emagrecer, né? Assim, como se, parabéns, você emagreceu, como se fosse um, né? Assim, um elogio dizer que você emagreceu, que é parecido, né, Bia, assim, com quando a pessoa chega para a gente elogiando, diz assim, nossa, você não parece ter essa idade. Exatamente, não A questão etarista, né, com as mulheres, é, assim, nossa, você não parece ter essa idade. Eu falo, gente, será que isso é um elogio? Porque qual que é o problema de eu parecer ter a minha idade? O que que tem exatamente, errado comigo? é verdade. As pessoas não falam isso para os homens, né? Porque os homens podem ser mais velhos, porque o que é valorizado neles são outras coisas. Então, ele é um excelente profissional, ele é bem-sucedido, né? Ou ele é um bom pai, ou ele é um bom profissional, ou ele é bom, enfim, né? Então, tudo bem, a aparência dele é o que menos importa ali, né? Agora, as mulheres, assim, nós, né? Não importa se a gente, quão bem-sucedida nós sejamos, né? É O quanto nós estejamos, né, realizadas em outras áreas da vida e tal, a questão é essa, né? Assim, você não parece, o grande elogio é você não parece ter E essa você sabe idade. que tocando nesse ponto, eu já vi mulheres que estavam com câncer e que num determinado momento perderam peso e, enfim, eu ouvi isso pessoalmente. Ah, não, bom, mas pelo menos agora eu perdi peso. Primeira vez que eu consegui voltar ao meu peso. Quer dizer, a Preta Gil já está no momento de ter consciência de que isso não é um elogio. Mas, e é nisso que eu acho que os movimentos ativistas estão ajudando as mulheres a construir essa consciência, porque eu diria que há 20 anos atrás, muitas mulheres com câncer não tinham essa consciência, Exatamente. sabe? Mas a Ainda recíproca é verdadeira, né, Bia? Porque é um pouco aquilo que eu comentei com você. Interessante. Hoje eu estou trazendo vários exemplos pessoais, mas é porque eu acho que a gente está tocando num assunto que toca a todas nós mesmo, né? Mas eu tinha até comentado com você que a recíproca é verdadeira, né? Eu comecei com essa coisa de aumentar muito a corrida por conta da menopausa, né? E com uma escolha minha e a minha saída, né? Que eu não recomendo para ninguém, mas foi o que eu encontrei, né? lógico, Para lidar com as minhas questões, enfim, foi muito, muito bom para mim, mas eu emagreci muito, né? Muito. Emagreci, né? E aí era ao contrário, as pessoas vinham falar se eu estava doente. Então, eu estou falando isso porque parece que para nós mulheres não tem saída. Quer dizer, se você está bem, se você emagreceu porque você está bem, né? Está se sentindo bem, o seu corpo está fazendo exercício, conseguiu passar para aquele tormento da menopausa, que é outra coisa que ninguém fala. Precisamos fazer um ouvindo voz sobre etarismo, né? total. É, então, você está doente. Agora, se você realmente está doente, perdeu peso porque você está fazendo um tratamento, ah, nossa, como você emagreceu, parabéns. Então, assim, parece que não. Isso é que é Não, muito eu acho curioso. Não tem saída, né? que não tem Assim, saída. Não, eu acho que esse patrulhamento, como a gente até falou naquele dia que a gente conversou, o corpo feminino de fato é um campo de batalha, né? isso, é um campo de batalha, Não, não é tem isso. jeito, entendeu? Não tem jeito. Então, a mulher ela é sempre julgada de alguma maneira. E por isso que eu acho, assim, pensando do ponto de vista prático, é tão fundamental a mulher não se culpabilizar, não Exato. não colocar a responsabilidade tão pesada nela mesma, entendeu? Em estar magra, em estar em forma, em estar jovem. Ela tem que estar no seu melhor para si mesma. E esse seu melhor, eu volto àquele ponto que eu toquei, eu acho que tem que estar conectado a uma questão mais sensorial e menos racional.